Olá pessoal, hoje vamos ver mais um tema bastante importante no banco de dados, que é a parte de normalização. A normalização é o processo de você garantir que suas tabelas são bem projetadas e garantir que informações não sejam redundantes. Então hoje vamos seguir uma agenda simples. Primeiro que é a definição de alguns termos importantes para que vocês compreendam normalização. Apresentar o estudo de caso para esta aula e tentar aplicar nele a primeira normalização, certo? Que no caso a normalização a gente vai chamar a primeira forma normal ou simplesmente um FN. Mas vamos entender primeiro o que seria uma tabela não normalizada. A gente indica que uma tabela não normalizada é quando ela possui outras tabelas alinhadas junto a ela. Ou seja, provavelmente vai ter informações que poderiam muito bem ser separadas da tabela onde ela se encontra. Preste atenção aqui. Note que nesta tabela eu tenho uma parte que só é referente a projetos. Tem o código do projeto, o tipo do projeto, a descrição do projeto. E aqui dentro dessa mesma tabela eu tenho uma coluna que representa os empregados que trabalham neste projeto, nesses projetos no caso. O código do empregado, o nome, a categoria, o salário, a data de início, o tempo de trabalho. Então, você nota que em uma única tabela eu tenho a existência de uma tabela que poderia muito bem ser separada para forma de organização. Como é que ficaria essa representação dessa tabela em forma relacional? Você teria aqui, abre parênteses, essa aqui é a representação de esquema, certo? Esquema relacional. Você teria aqui essa representação da seguinte maneira. Você tem, abre parênteses, código do projeto, que é identificador, tipo e descrição. Abriria outro parênteses para representar essa tabela aninhada, certo? Com o código do empregado, o nome, categoria, salário, data de início e o tempo de trabalho. E fecharia os dois parênteses, certo? Para completar a tabela alinhada e a tabela principal que temos aqui. Normalização seria a gente pegar o quê? Pegar esta tabela e exigir que ela entre na regra. Uma regra que vai garantir que essa tabela foi bem projetada. A normalização, ela na realidade, ela apresenta 4 tipos. A gente vai chamar de primeira, segunda, terceira e quarta normalização. Mas neste caso aqui, hoje iremos ficar reservado apenas a nossa primeira normalização. Nos outros dias irei passar para vocês as demais normalizações. Nosso estudo de caso vai ser essa tabela que nós tínhamos apresentado previamente, certo? Que simplesmente contém uma única tabela aninhada, isso aqui só para facilitar. Quando é que surgem essas tabelas aninhadas? Como é que poderia dizer que surgiria? Ela vai surgir a partir do momento quando você começa a organizar seu banco, você não percebe e consegue colocar informações dentro de uma única tabela que poderia muito bem ser separada. Vou dar um exemplo bem simples. Vamos dizer que você construísse uma tabela para representar aluno em um sistema aí. Seria uma tabela aluno. Você poderia ter um nome, você poderia ter matrícula, e vamos dizer vários outros ao ponto que você chega e diz, ele vai ter um celular para contato, ele vai ter telefone fixo para contato, ele vai ter WhatsApp, e aí vai.
Se você notar, essa informação vai ser repetida para vários outros alunos, como está aqui, ó, para a mesma forma como está para cada projeto. Vou ter a representação de vários empregados dentro de projeto. Cada vez que eu for cadastrar, eu teria que repetir essas informações aqui. Do mesmo jeito como está aqui. Eu posso simplesmente pegar esta parte. Uma das soluções seria também fazer o quê? Transformar em uma tabela separada e chamá-la de tabela contato. E fazer ligação com o aluno. Neste caso, a gente diz o seguinte, além da questão de tabela alinhada, que você também pode encontrar até na literatura, como atributo multivalorado. Então, neste caso aí, eu posso ter várias informações dentro de uma única tabela que poderiam muito bem ser separadas. Então, vamos entender o que seria normalizar ela. O que teríamos aqui para normalizar ela? Essas tabelas desse tipo de informação. Diz que uma tabela está na primeira forma normal quando não apresenta tabelas alinhadas. Então, quando eu chegar e remover esta tabela da tabela principal, certo? Que neste caso aqui, projeto. Quando eu remover, eu vou estar colocando a minha tabela na primeira forma normal. Seria aqui a mesma coisa, ó. Se eu achar que está sendo repetido, eu poderia colocar uma tabela só. Aqui eu estaria colocando a tabela na primeira forma normal. Como é que nós iremos fazer isso? Temos duas alternativas. A primeira, construir uma única tabela com redundância de dados. Preste bastante atenção, ó. Eu pegaria naquela forma de representação esquema relacional. Eu faria uma única tabela chamada de projeto empregado. Eu teria todos os atributos e inclusive eu repetiria, ó, de novo, código, nome, categoria, salário, data inicial e tempo de trabalho. Isso aqui só para empregado. Então, neste caso aqui, eu estaria com informações redundantes. Ou seja, cada linha que fosse inserida no banco iria repetir tudo isto. Para cada linha iria repetir tudo isto. Uma outra solução seria construir uma tabela para cada tabela alinhada. Por exemplo, eu quebraria aquela tabela, colocando apenas uma única tabela chamada projeto. Colocaria código, projeto, tipo, projeto, descrição. Isso aqui é só referente a projeto. Criaria uma outra tabela, projeto empregado, onde eu teria código do projeto, código do empregado, nome, categoria, salário, data inicial e tempo. Então eu tenho duas soluções. As duas ficam corretas para a primeira normalização, né? A primeira forma normal. Mas com termos práticos, iremos utilizar essa segunda, que às vezes torna-se difícil, dependendo da quantidade de alinhamentos, né? Ou seja, eu posso ter uma tabela principal, dentro dela ter outra tabela, que seria a tabela alinhada, e vamos dizer que dentro dessa alinhada ainda tivesse outra alinhada. Então já ficaria difícil estar cascateando, ou seja, fazendo várias tabelas. Mas em termos práticos, é até a mais utilizada esta daqui. Como é que eu irei fazer isto? Como é o passo a passo? Então tenha calma que vai dar certo, é bem simples. Primeiro, criar uma tabela sem a presença dos atributos da tabela alinhada. Criei essa tabela aqui. Coloquei código do projeto, o tipo e a descrição. Simplesmente, é o primeiro passo. Segundo passo. Para cada tabela alinhada, criar uma tabela composta pelas seguintes colunas. Eu crio uma outra tabela, que essa aqui é referente só à tabela alinhada. Eu pego a chave primária de cada uma das tabelas na qual a tabela em questão está alinhada. Lembro que lá, no caso da tabela de projetos, eu tenho a chave primária código projeto. Eu vou chamá-la para cá, código de projeto. Coloco os atributos da tabela alinhada, inclusive o código do empregado, que também vai representar o empregado, e formo aqui a chave primária, que a chave primária é esta daqui, a junção, a combinação
de código de projeto com código do empregado. Terceiro e último passo são definidas as chaves primárias das tabelas na primeira normalização, que correspondem às tabelas alinhadas. Neste caso aqui, ó, eu já tinha definido que código projeto seria a chave primária de projeto. Projeto empregado, a chave primária seria o código do projeto e o código do empregado. Por que isto? Aqui é simplesmente por quê, pessoal? Porque se vocês repararem, vou só voltar um pouquinho os slides. Se vocês repararem, o empregado ele pode trabalhar em vários projetos. Observe que eu tenho Mário trabalhando tanto no projeto de um novo desenvolvimento quanto no projeto de manutenção. Mesma coisa ocorre para João e José. Então, eles três trabalham em um outro projeto que é o projeto de manutenção. Então, eu posso repetir empregados. Para que eu garanta que esta informação vai ser representada também depois da primeira normalização, o que é que eu estou fazendo? Eu estou colocando como chave primária o código do projeto que ele trabalha e o código do empregado. Se porventura não tivesse essa condição, ou seja, o empregado não pudesse trabalhar em mais de um projeto, a única chave primária seria o código do empregado e código do projeto passaria a ser um outro atributo qualquer que a gente entraria e colocaria aqui no final da tabela. Qualquer dúvida, pessoal, faça comentário no vídeo ou se não, lá no Google Classroom, tirando suas dúvidas. Algumas referências para que vocês deem uma olhada, mas até mais e vai dar tudo certo. Os projetos de vocês estão ficando bacanas.